Olá, irmãos, graça e paz esteja com vocês. Vocês já ouviram falar da tragédia do Rio Grande do Sul? Como será que estão as pessoas naquela situação em que todos passaram? Você sabia que muitas pessoas perderam suas vidas, suas famílias, suas casas? O que a igreja tem feito acerca deste assunto? Você tem orado? Ou simplesmente depois que os jornais, as mídias sociais se calaram, será que as pessoas continuam sofrendo? Essas perguntas nós teremos a resposta através desta entrevista especial. Eu sou o pastor Reinaldo e este canal serve especialmente para transmitir a palavra de Deus, esperança e também testemunhos de vida. Eu convidei o pastor Antônio, da cidade de Santa Maria, para trabalhar conosco nesta entrevista, para esclarecer para você, trazer esperança e também mostrar tudo o que tem acontecido através desse ministério no Rio Grande do Sul. Então, seja muito bem-vindo, pastor Antônio. Prazer para nós, que Deus abençoe todos os irmãos que vão acompanhar e que vão assistir esse vídeo posteriormente. É um privilégio para mim ter conhecido o pastor Reinaldo, o ministério que ele tem exercido, o que nos encoraja muito também, pastor. E agora a gente estreitou um pouco mais a amizade, nós podemos orar um pelo outro, e também as famílias, uns pelos outros. E fico feliz de ter mais uma oportunidade de poder esclarecer um pouco para os irmãos que vão acompanhar o que aconteceu no nosso estado, Rio Grande do Sul. Eu já de antemão já agradeço toda a ajuda que nós recebemos, os irmãos têm orado por nós, e eu creio que durante essa entrevista aqui nós vamos poder esclarecer alguns pontos, e os irmãos vão poder orar com mais propriedade também, e quem sabe despertar o teu interesse de participar conosco lá, fazer uma visita em loco e conhecer o que está acontecendo no nosso estado. Muito bom, pastor. A região do Rio Grande do Sul foi afetada em vários pontos. Foi enchentes, o que realmente aconteceu naquele local, pastor? Pastor Reinaldo, essa foi uma tragédia sem precedente. Nunca na história do Rio Grande do Sul aconteceu com tamanha dimensão como essa enchente que aconteceu lá em maio, O que antecedeu antes de maio também foi mais 3 enchentes, que o volume de água também foi bem expressivo. Então, a região do Vale do Taquari, que foi mais atingida ali, que ela é composta por 36 cidades, foi a mais atingida de toda a região do Rio Grande do Sul. Mas para se ter uma ideia, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, mais ou menos 90% do estado foi atingido pela chuva. Uau. Alguns lugares em maior dimensão, outros nem tanto, Mas a cidade onde nós moramos, que é a cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, ela tem uma barragem lá e tem alguns bairros periféricos em torno lá da barragem que foram atingidos. Então a água em alguns lugares ela chegou na metade da altura do nível da casa e pessoas tiveram que sair a nado de casa. Então a nossa igreja já está envolvida há muito tempo já, ajudando essas famílias, é muito anterior já à enchente, Mas no decorrer da entrevista a gente vai poder falar sobre esses pontos, como nós estamos ativos na cidade e como nos despertou para poder auxiliar de alguma forma o nosso estado. Muito bom. Geralmente quando acontecem situações como essa, fica muito marcado para nós o local em que estávamos. Exatamente onde o senhor estava quando começou a soar essa tragédia, ou ouvir-se, ou ver realmente, ou perceber que isso estava acontecendo? Na verdade, nós estávamos na cidade de Santa Maria. E as rádios, as mídias sociais, televisão, eles estavam noticiando que o Rio Grande do Sul enfrentaria essa chuva, uma chuva muito densa e por muito tempo. Não foi só... Santa Maria foi o lugar que mais choveu em milímetros de água no mundo naquele período. Então choveu muito, Mas como Santa Maria também ela fica longe de alguns rios, não teve uma enchente assim de uma magnitude muito grande. Então eu estava em Santa Maria, mas ninguém quase acreditava que o Rio Grande do Sul ia receber tanta água, tanta chuva, e o que aconteceu uma tragédia dessa dimensão. Nós ouvíamos, o povo começou a clamar, a pedir nas mídias sociais que as autoridades que não saíssem para fazer viagens longas, porque as pontes de acesso poderiam sofrer quedas e serem destruídas. E foi o que aconteceu, tudo se confirmou. Muito mais do que nós imaginávamos. Várias cidades do Rio Grande do Sul ficaram ilhadas, não podiam receber alimento, não podiam sair da cidade, não podiam fazer viagem.
Então nessa dimensão atingiu diversas regiões e pessoas de classes sociais. Só as pessoas ricas foram atingidas, só pessoas pobres, como que foi esse... Pastor, assim, eu vou percorrer um caminho para chegar até lá na resposta que o pastor quer, então eu vou me alongar um pouquinho aqui, tá? Então a tragédia, dando uma resposta breve, pastor, ela não escolheu as pessoas. Então, assim, só para ter uma ideia, tem pessoas que tinham condição e fizeram casa próximo do rio. Então eles perderam tudo também. E lá também tinha pessoas de uma baixa classe social, perderam tudo também. Então, no mesmo bairro tinha ricos e pobres, eles perderam tudo. Então não foi específico para alguém, né? Claro que talvez algumas pessoas de mais condição, quando teve esse alerta, tinha uma outra casa, o que lá na cidade do Vale, na região do Vale do Taquari mesmo, pessoas testemunharam. Eu tinha uma outra casa numa parte mais alta, e eu acabei indo para essa casa, né? Então acabou escapando. Mas a grande maioria perdeu tudo, pastor. Uau. Então as pessoas que perderam tudo, o que elas sofreram em si naquele exato momento, além da perca das coisas materiais, tudo, o que de fato essas pessoas diziam para o Senhor nesses momentos? Quando nós chegamos lá no Vale do Taquari, nós temos um trabalho chamado Esses Salvos para Servir. Ele já acontece há muito tempo na nossa cidade, que nós trabalhamos com pessoas que estão em situações de rua. Então nós decidimos levar o Evangelho, mas também levar um alimento para eles e nos fazer presente desta forma. Eu creio que a igreja, ela tem que se fazer presente, ela tem que ser uma igreja, a gente costuma dizer, fora da bolha, né? Ou seja, fora das paredes. Nós temos que colocar o Evangelho na prática também. Nosso interesse e desejo não é atrair alguém pelo alimento, mas as pessoas precisam e nós queremos ajudar de alguma forma. Então nós tínhamos esse trabalho, quando aconteceu essa tragédia lá, nós ficamos ilhados na nossa cidade, e as notícias que chegavam era estarrecedora, porque acompanhando lá, eu sei que aqui no estado do Paraná ou em outros estados do Brasil, chegam as informações, mas lá nós estamos vivendo um momento. Então era diferente viver do que só assistir a situação. E lá pessoas chegavam, algumas que conseguiam chegar por alguma estrada, eles traziam informação e realmente eram próxima dali. Tem uma região chamada, que é uma região que a gente colocou o nome carinhosamente de Decápolis, né? Que é da 4ª colônia, que tem 9 cidades. E muito próxima de nós, então uns 40 quilômetros. Também foi acometida por essa enchente e perderam as pessoas que trabalham com plantação, perderam tudo. Então nós fomos lá levar doações também. Então, partindo do princípio, nós tínhamos esse ministério. Quando aconteceu essa tragédia, que é uma distância de 300 quilômetros da nossa cidade, que é o Vale do Taquari, são 36 cidades, como eu já mencionei, nós oramos como igreja, nós decidimos fazer algo. Nós queríamos fazer algo. Então a reação da igreja nesse momento era o momento mais crítico na hora que os irmãos tomaram essa decisão? Foi um momento mais crítico, porque nós tivemos um problema na nossa igreja. Nossa igreja tem um telhado muito antigo, então choveu muito e juntou um nível de água dentro da nossa igreja, estragou a divisória, a sala das crianças. Então nós chegamos naquele momento que tínhamos que trocar o telhado. Então nós tínhamos que cuidar da nossa igreja, nós tínhamos que cuidar dos bairros vizinhos, nos somar com outras pessoas que também ajudam nesses bairros, e nós queríamos estar presente, mas também ao mesmo tempo nós queríamos fazer mais, não só cuidar da Judéia, mas Jerusalém, mas também até os confins. Nós queríamos sair de Santa Maria, e foi bem nesse período aí que alguns pastores também entraram em contato conosco para somar força e ajuda e querer cooperar conosco, né? Então eu decidi, junto com a igreja, fazer a primeira viagem para o Vale do Taquari. Só para os irmãos terem uma ideia, a viagem ela dá mais ou menos 300 quilômetros, um pouquinho mais, de Santa Maria até os pontos que nós fomos. Mas naquele período, porque tinha caído as pontes de acesso, nós fizemos 650 quilômetros para poder chegar no Vale do Taquari. Poxa. E quando nós chegamos na cidade de Encantado, nós passamos por uma região que chama-se Colinas. Então eu estava andando de carro. Nós levamos a caminhoneta com muitas doações também, bíblias, folhetos, cestas básicas, também levamos kit de higiene pessoal, cobertores. O que nós conseguimos arrecadar, nós levamos. E nós somos entre 5 irmãos. E quando eu passei para essa região de Colinas, nós vimos
eucalipto que tem 20 metros, 18 metros de altura, estavam pintados de barro lá em cima. Foi o nível que a água chegou. Então casas com telhado virado, e nós passando em cima da pista, e a caminhoneta ia dançando em cima, literalmente em cima do barro. Quando nós chegamos na cidade de Encantado, eles bloquearam todos os acessos novamente, porque a chuva não parava. Então, para nós, a gente sentiu um pouco do ambiente e do terror que aquelas famílias passaram lá, né? Então, é difícil para aquelas famílias, mas para nós foi uma experiência também. Eu acredito que havia um sentimento envolvido. Sim. As consequências, poderíamos medir assim as consequências dessa tragédia, pastor? Pastor, é difícil expressar em palavras, porque eu não quero fazer com que as pessoas se emocionem de uma forma assim forçada. Eu creio que essa é uma experiência muito particular. Mas quando chegou lá eu e minha esposa, não tem como não ir às lágrimas. Porque há uma expressão muito comum lá no Rio Grande do Sul, não sei se em outros estados tem, que as pessoas falam assim, mas o importante é que está vivo. É claro que importante é a vida. E os bens materiais as pessoas acabam recuperando, né? Mas falar o que para famílias que num bairro como Cruzeiro do Sul tinha 400 casas, não ficou nem um alicerce? Falar o que para uma família que ela procura um vizinho para pedir uma ajuda e o vizinho está pior do que ela, não tem mais nada? As pessoas foram colocadas em ginásio, eu sei que a prefeitura, os órgãos públicos tentaram fazer aquilo que eles podiam fazer, o que estava ao alcance, mas colocar 50 famílias dentro de um ginásio e as pessoas não tinham privacidade, tinham que ficar dormindo no chão, meninas, assim, sempre tem pessoas boas e tem pessoas com alguma dificuldade, né? Então não tem controle sobre aquele ambiente, só que não era um dia, dois, um mês, dois. Só para você ter uma ideia, a nossa cidade de Santa Maria ainda tem ponte do Exército lá depois, em maio, nós estamos aqui em outubro, entrando para novembro e ainda tem ponte do Exército. Várias regiões estão com ponte provisória porque não foi restabelecido. Então, assim, o sentimento lá era de tristeza, porque as pessoas nos abraçavam na rua, eles queriam falar e choravam muito, né? As pessoas estão muito abertas para o Evangelho. As doenças psicossomáticas lá aumentaram muito, né? Foram se somatizando, porque trabalhar o psicológico de todas as pessoas que perderam tudo, perderam casa, perderam familiar, né? Teve situações lá que eu posso falar mais adiante um pouco, famílias inteiras que morreram, né? E não ficou ninguém. Então, assim, a água subiu numa hora 2,5 metros, era numa velocidade incalculável, em 2 horas quase 5 metros de altura. Então, praticamente, muitas famílias não tiveram tempo necessário para escapar da situação. E eu imagino, a dor deve ser realmente profunda, né? Tremenda, né? Na vida dessas famílias. Pastor, certamente nessa situação, muitas histórias o senhor ouviu e muitas delas que nos tocam. Mas, na verdade, quais as histórias que mais marcaram a vida do senhor, a sua equipe, os irmãos que participaram, que realmente causou um grande impacto e choque de mudança na vida de vocês? Eu sempre falo para a nossa igreja que essas experiências elas nos melhoram como cristão, né? Muitas vezes nós somos habilidosos na teoria, mas na prática a gente acaba não tendo experiência, né? Demorou o próximo. Baseado no que diz no livro de Mateus capítulo 25, 35 ou 40, Jesus ele ensina ali, ele exorta e ao mesmo tempo ele nos dá a alegria de poder ajudar alguém. Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Então, tive nu, vestiste-me. Eu tive preso, fosse me visitar. Então, muitas vezes nós não queremos estar envolvido. Mas sempre que nós fizemos uma viagem dessa, a gente volta motivado. Nós já saímos de lá pronto para retornar. Então, o pastor perguntou sobre experiências que chocam. Eu tenho que ter um cuidado em respeito às famílias, porque provavelmente o vídeo vai circular, então a gente respeita um pouco do que cada família enfrentou. Mas, por exemplo, eu estava falando com o senhor, a ponte caiu, eu parei o carro lá, nós fomos levar alimentos, bíblias e folhetos, estávamos falando com ele e ele disse, olha, pastor, eu moro num cerro que é um lugar teoricamente seguro, né? Mas aí, como veio essa chuva muito forte e o nível subiu muito rápido, todos nós ficamos ilhados. Só que o que aconteceu lá? O morro começou, ele não conseguia absorver tanta água, ele absorveu muita água, num curto espaço de tempo ele começou
a descer o morro, com árvores, descer o morro. Tinha uma vizinha dele lá que gritava, era um grito de horror. As pessoas falam que à noite era um grito de horror, porque choveu tanto, desceu tanta água, porque lá o rio Taquari, onde faz a curva lá, ele é muito estreito. Então as barragens, elas não conseguiram conter tanta água e desceram no volume tudo junto. Então subiu muito rápido. E ele disse que começou a descer o morro e era um grito de horror, porque não tinha luz elétrica. Caiu, desligou a luz elétrica, não tinha internet e ficou uma escuridão. Então eles não tinham nem mobilidade, não tinham como sair. E os acessos ficaram... dentro da cidade de Encantado, diz que tinha... a água circulava lá numa velocidade que nem o barco que foi resgatar, ele não conseguia parar. Uau. Era muito veloz dentro da cidade. Então diz que tinha um grito de horror de uma senhora e ele foi tentar salvar essa senhora junto com o filho dessa senhora lá. E ele chegou lá, o barro desceu por cima dela, enterrou ela até a cintura na lama. E eles tiveram que começar a tirar o barro, a lama, para desenterrá-la de dentro. Quando tiraram ela, tinham quebrado muitos ossos e alguns órgãos tinham sido prejudicados no seu intestino. Ele tinha uma caminhoneta que estava no ponto mais alto, ele colocou ela ali dentro, o único local que ele conseguiu colocar ela, mas estava frio, escuro e a chuva sem parar. Os bombeiros tentaram vir, ele conseguiu fazer uma ligação, os bombeiros tentaram vir, mas como tinha perigo iminente de descer o resto do morro, eles não conseguiram chegar até lá. E ela morreu. Ela passou a noite toda gritando, né, de dor, mas não conseguiu. Então ele disse que ele não consegue tirar isso do pensamento dele, né? E nem o filho que passou ao lado dela ali. Então eles foram para casa numa noite normal, aparentemente, veio aquela chuva e aconteceu toda essa tragédia. Mas tem muitos outros, né, que eu posso ir compartilhando com o pastor aí, né? Sim, mas isso toca, né, choca a nossa vida, irmãos, porque muitas vezes estamos no conforto de nossa casa e nós não tomamos decisões que são sábias ao ponto de servir o Senhor, entregar completamente nossa vida. Nossa vida, como diz o livro de Tiago, né, é como o vapor que aparece e de repente já desaparece. Então, por isso, devemos pensar na eternidade. Mas, pastor, o senhor esteve presente ali com muito sofrimento humano, muita dor que o senhor presenciou. Como lidar com esse sofrimento humano, pastor? Como dar esperança para essas pessoas? Nós temos que ter um equilíbrio, né? Tem que saber trabalhar o emocional. Nós estamos levando lá uma palavra de esperança, que é Jesus Cristo. Na primeira viagem, a gente foi lá tentar ser útil. Nós fomos lá para levar doações. A segunda viagem, nós fomos lá para lavar as casas, porque o barro ele passou do telhado das casas. E aquele barro ele tingiu as casas e ficava um cheiro muito forte da lama, né? Então o que aconteceu? Uma equipe de Porto Alegre, outros pastores somaram força conosco e a gente conseguiu adquirir alguns lava-jatos de alta potência e fomos lá lavar essas casas. Então era uma oportunidade para falar do Evangelho para essas pessoas e orar com elas e trazer uma palavra de esperança. Então as pessoas eram muito gratas pela ajuda, tinha muitos voluntários. Eu quero deixar registrado aqui que nas primeiras 2 viagens nossas, tinha muitos voluntários do Brasil inteiro, até de fora do país, ajudando lá, né? Eles estavam lá lavando a cidade, removendo lama, porque, para se ter uma ideia, tinha casa com 80 centímetros de lama dentro, todas as peças. Agora imagina remover tudo isso de dentro e para onde levar isso, né? Sim. Nós tivemos presente também lá em Canoas, ajudando o pastor Cirineu lá a lavar a igreja, porque lá o que aconteceu lá em Canoas foi diferente, a água veio mais lenta, não levou tudo, mas de uma vez, como na velocidade da água, mas a água ficou parada lá. Ela ficou represada lá por 40 dias. Eles perderam tudo dentro de casa. Só que no Vale do Taquari, as pessoas perderam as casas também. Toda a estrutura. O que levou não foi a água, foi as árvores que vieram. Então o pastor perguntou sobre essa experiência, estar lá, como levar uma palavra de esperança. Então nós somos a primeira vez querendo levar alguma doação. Porque tinha muita carência de cobertor, de roupa, porque as pessoas perderam tudo, né? Depois a segunda já foi para lavar as casas, mas todas as viagens nós já levamos também doações, para tentar atenuar um pouco o sofrimento das pessoas. E já a terceira viagem nós fomos com 8 irmãos, então o grupo de voluntário começou a crescer. Ao mesmo tempo que o grupo de voluntário na região do Vale do Taquari começou a diminuir,
Porque eu compreendo, é compreensível, as pessoas foram lá para trabalhar, mas todas elas têm uma vida pessoal. Sim. Elas foram lá e tentaram ser útil e ser presente no momento mais necessário, que era tirar pessoas de dentro da água, resgatar pessoas das casas que estavam em ponto lá, né, isolados, levaram alimento, levaram roupa, muita água potável também, muita água potável. E nós conseguimos entrar em contato com um grupo samaritanos que é dos Estados Unidos, que foi lá para ajudar, eles trouxeram muitas doações, inclusive compartilharam conosco. Falando sobre os samaritanos, eles são um grupo que é interdenominacional, eles estão presentes em todas as tragédias que acontecem no mundo, né? Então eles vieram ali para a região de Porto Alegre e trouxeram 5 Boeing, se eu não me engano, com doações. E essas doações eram um kit de higiene pessoal, cobertores, mantas, né? E eles acabaram nos doando também um gerador de energia, porque se nós queríamos usar alguma máquina para ajudar essas famílias, né, voltar para suas casas, nós teríamos energia Porque praticamente autônoma. não tinha nada, não tinha luz, não tinha internet. Não tinha água potável. Então, caminhões de água mineral lá, eles colocavam nas praças para que as pessoas tivessem fácil acesso. Então, nós chegávamos na cidade, tinha água potável para as pessoas. Só que os samaritanos trouxeram um filtro com capacidade para filtrar água e atender a demanda de uma cidade de 10 mil pessoas. Quando nós fomos em Mussum, a gente mencionou para eles lá que tinha essa cidade com essa necessidade. Eles enviaram, eu acredito eu, um técnico responsável, um engenheiro para lá, porque é um equipamento bem complexo. E quando nós fizemos a próxima viagem para a cidade de Mussum, que foi uma das mais atingidas também, estava lá instalado o equipamento e forneceu água para a cidade, né? Isso facilitou bastante. Eles conseguem captar uma água que teoricamente ela não é potável, né? E eles conseguem fazer essa filtragem e a sociedade pode usar dessa água aí com tranquilidade. Então eles foram uma bênção para nós nesse sentido, né, de somar força, de nos ajudar. Muito bom. Além dos irmãos, ou desse grupo de ministério dos samaritanos, o senhor recebeu a ajuda de alguma outra pessoa, igrejas? Como foi a manifestação das pessoas em termos de ajudar e como o senhor se organizou, sua estratégia para melhor atender essas demandas? Pastor, logo no início não foi algo programado, né? Como eu mencionei aqui, nós fizemos uma viagem para lá para ser útil. Então, quando os pastores, nós temos muitos amigos pastores aí no Brasil, e alguns deles, eles entraram em contato conosco, né? E eles se colocaram à disposição, eles queriam ajudar de alguma forma. Então, o pastor Rafael, boeiro aqui de Curitiba, ele acabou criando, né, junto com o irmão Mateus, o pastor Mateus, um cartazinho com o número do Pix. Ele, por iniciativa, ele pediu autorização se poderia fazer. Eu disse, tudo bem, pastor, ele fez, mas a igreja lá, inclusive, foi uma das primeiras igrejas, a igreja que ele é pastor, a nos ajudar, né? Então, daquele dia em diante, nós começamos a receber ofertas, e essas ofertas, elas eram transformadas em alimentos, né? Nós tínhamos toda uma logística para poder viajar para lá, tem um custo, né? De operação, que é o combustível para ir para lá. Nós tínhamos que alugar alguma casa para ficar lá, porque inclusive era muito difícil conseguir uma casa, tendo em vista que as pessoas perderam as casas, e as que ficaram lá, houve também um problema lá, porque as casas acabaram sofrendo uma alteração no valor, porque a demanda era muito grande, né? E nós íamos com a equipe lá, com todo o material, com ferramentas. Nós acabamos, pela graça de Deus, comprando, fruto de doações, um reboque, uma carretinha, né, fechada, e ali nós levamos nossas ferramentas e também as doações, porque conseguimos arrecadar muitas doações para levar para lá. Então, só a caminhonete que eu tenho, com a carroceria, ela era curta, era pequena. Então, para aproveitar a viagem, que era longa, nós fizemos a aquisição de uma carretinha, o que favoreceu muito isso, né, de poder levar doações. Mas foram muitos pastores, muitas igrejas, muitas pessoas que fizeram doações. Inclusive, nós fizemos uma identificação na carretinha, e em alguns lugares nós chegávamos, as pessoas ofereciam doações para nós, sabendo, né, que nós estávamos na região lá, levando para as pessoas. Sim. O Ministério Salvos para Servir, o senhor mencionou alguma coisa sobre isso, ele nasceu exatamente nesse coração da aflição. Os irmãos já trabalhavam e depois formaram esse ministério. Como que nasceu esse ministério? Como eu falei para o pastor, esse ministério já existia na cidade de Santa Maria já há algum tempo,
né? Ele tomou força com a tragédia, mas ele já acontecia já há alguns anos na nossa cidade. A nossa igreja lá, ela preparava alimentos, marmitex, e nós saímos à noite, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, à nossa cidade, e levar uma palavra, orar pelas pessoas na rua e levar um alimento. Então nós estávamos numa conferência em Santa Maria, o irmão Darcy, do Rio de Janeiro, estava nos visitando, ele, a sua filha, e a irmã Andresa, o irmão Eduardo e a Débora. Então essa família estava congregando conosco, o irmão Darcy estava nos visitando. E nós tínhamos uma confraternização depois do culto, como os irmãos têm aqui, e os jovens estavam sentados e esse irmão, ele começou a servir as pessoas. E eu falei para ele: irmão Darcy, 70 e poucos anos ele tinha, irmão Darcy, senta, deixa o jovem servir. E pastor, não me tire esse privilégio, que eu fui salvo para servir. Amém. Então ali ficou gravado isso, né? Ele foi salvo para servir. Então, na idade um pouco avançada, mas ele estava sempre disposto a servir. Então ali nós tivemos um nome baseado no livro de Marcos, capítulo 10, verso 45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Foi ali que surgiu, né, esse nome, e nós acabamos fazendo esse colete, né, de identificação, porque quando nós chegamos lá no Vale do Taquari, com a identificação, tu tinha mais facilidade de ter acesso. Então se tinha alguma barreira lá e nós chegávamos identificados, eles sabiam que nós estávamos lá para ajudar. Então eles acabavam nos dando acesso a alguns lugares aí. E também, eu vou mostrar aqui para a câmera, né? Esse é o colete de identificação que nós usamos. Hoje não é só a nossa igreja que usa, outras igrejas, a Grande Porto Alegre, os pastores acabaram fazendo também esse colete, né, para usar. Eles estão descendo para lá, para o Vale do Taquari, e aqui está o versículo, né? Então, isso facilitou, até mesmo, como eu mencionei aqui, pessoas, nós estávamos almoçando no lugar um dia, e as pessoas nos procuraram dentro do restaurante para dizer que tinham doações para nos dar, para nós levarmos para lá. Então, assim, acabou criando uma confiança, né, com o tempo lá com as pessoas, e nos ajudou bastante, tem nos ajudado, né, com essa identificação. O nosso desejo, pastor, também no futuro, é que esse trabalho, nós estamos tendo experiências, nós começamos a aprender como chegar numa tragédia. Nossa oração é que não aconteça tragédias, né? Sim. Mas aconteceu em Brumadinho, aconteceu em outras regiões, situações assim. Então, nosso desejo é que esse trabalho ele possa ajudar outros locais, outros lugares, com a experiência que Deus tem nos dado. A gente está aprendendo com a tragédia, outros, né? Locais, outras pessoas a como superar essas tragédias, ou até mesmo amenizar a dor, porque a igreja muitas vezes ela não se faz presente, entendeu? Porque quando nós chegamos no Vale do Taquari, tinha pessoas lá de religiões, de todo tipo de pensamento, e as pessoas estavam lá. Eles queriam ser útil lá. Então, nós nos sentimos na responsabilidade como igreja de estar presente lá, de ser uma igreja de uma forma ativa. Foi isso que nos levou para lá. Então, qual a importância da igreja se envolver, não só uma igreja, mas as igrejas que pregam o evangelho, as igrejas bíblicas, qual a importância dela se envolver nesse tipo de ministério? O que proporciona para a igreja? Proporciona crescimento? A igreja rompe alguns paradigmas do sistema religioso? Exato, pastor, foi cirúrgico aí na colocação, né? Quando a gente sai das paredes da igreja e se envolve, normalmente as pessoas já têm problemas pessoais que eles não querem somar mais problemas. Só que isso tem um efeito contrário. Quando tu abre o teu coração e coloca as tuas mãos a serviço de outros, os teus problemas se tornam muito menor. E a gente cresce, a gente avança na vida espiritual, vamos assim dizer, sendo útil, podendo encorajar outras pessoas. Eu sempre falo que a melhor melodia a se escutar e se ouvir é alguém dizendo: quero entregar minha vida para Jesus, eu estou arrependido dos meus pecados. E é isso que tem acontecido no Vale do Taquari. Nos primeiros momentos nós fomos lá para ser útil, ajudar naquilo que era necessário. As pessoas acabaram estabelecendo uma certa amizade conosco, uma confiança, né? O que abriu portas para nós falarmos do Evangelho com mais tempo. Então, nós, nas últimas viagens, nós oramos a Deus para que Deus nos desse almas. Nós fomos lá, primeiramente, querendo ajudar. E como o pastor perguntou sobre a igreja, como a igreja
avança, cresce com as situações assim, a nossa igreja ela tem avançado, ela tem crescido, ela tem olhado, ela tem observado as pessoas, as famílias de fora com outro olhar, com outra perspectiva de querer ajudar o próximo. Porque assim como poderemos fazer uma analogia, que romperam-se pontes, quebrou-se conexões devido a toda essa tragédia e dimensões, assim também na vida espiritual. Infelizmente, pessoas se isolam, quebram conexões, rompem relacionamentos, e para se conectar novamente com Deus e com pessoas, é necessária a ponte, e a igreja é essa ponte, não é isso, pastor? Inclusive, o pastor Michael Ring e o pastor Natan estiveram conosco lá. O que aconteceu também nessa tragédia é que Deus abriu porta em escolas públicas e estaduais. É difícil entrar com o evangelho dentro de uma escola. Sim. Mas tendo em vista tudo que aconteceu naquela região, nós conseguimos ter acesso a várias escolas. Nós levamos kit de material escolar e higiene pessoal, mas também nós levamos muitas bíblias. Nós distribuímos muito mais de 300 bíblias nas escolas, muito mais de próximo aí 500, 600 João e Romanos. Nós podemos falar do evangelho abertamente dentro da escola. Tem escola hoje em dia lá, hoje na cidade de Mussum, que quando começa a garoar, as crianças elas entram em desespero, algumas delas, né? Porque nessa escola, especificamente que nós levamos o evangelho, tivemos um dia de atividade, morreu uma criança de lá na enchente. Uau. Então o pastor falou sobre ponte estabelecer, né, e as pessoas acabaram ficando ilhadas e usou uma analogia aí sobre estabelecer a ponte, né? E tem um folheto que o pastor Marco levou que chama-se A Ponte, o pastor Natan levou A Ponte. Inclusive eu tirei uma foto mostrando para a ponte de Mussum, né? Que Jesus ele é essa ponte, né? Sim. Fazendo isso. Então o que nós estamos dizendo que a ideia lá é criar um folheto, desenvolver um folheto e ele já está em ele já está avançado o folheto, né? A criação desse folheto, o desenvolvimento desse folheto, que no Vale há esperança. Uau. Porque é o Vale do Taquari. Então no Vale há esperança, essa esperança é Jesus. Então nós estamos fazendo um folheto, desenvolvendo um folheto específico para aquela região, para circular naquela região. Sim. Pastor, qual foi a reação das pessoas quando recebiam, seja uma palavra de conforto, palavra de esperança do Evangelho, ou se recebiam apenas uma garrafa de água mineral, uma água potável para se tomar? Qual a reação das pessoas quando recebiam tantos itens quanto a palavra de Deus? Quando nós chegamos lá naquela região lá para poder conversar com as pessoas, nós orávamos, nós não tínhamos um lugar específico marcado. Nós alugamos uma casa e nós oramos como equipe e nós pedimos direção de Deus para ir a algum local. Então Deus sempre nos mostrou as pessoas certas, porque ao retornar para casa no final do dia, nós olhávamos para o outro e nós sorríamos e dizia assim, Deus fez tudo perfeito. Amém. Então as pessoas eram muito gratas, muita gratidão naquela região. As pessoas muito sinceras, quando nós vimos uma maneira de multiplicar aquilo que nós levávamos como doações, por exemplo, o pastor falou um copo com água, um alimento. Uma forma que Deus multiplicou é tu chegar numa rua, vamos dizer, tem 30 casas, nós temos 10 cestas básicas, não ia dar para as 30 casas, mas nós chegar numa casa e as pessoas muito humildes, e elas falarem assim, pastor, eu já tenho aqui, não precisa, e vai dar para dar 10 dias, 15 dias, dá para alguém que não tem. Então era uma forma de multiplicar. Sim. Porque nós conseguimos atender todo um bairro, toda uma rua, e se todos quisessem, todos estivessem precisando, nós não ia conseguir. Então as pessoas eram muito honestas, então muita gratidão. Inclusive eles falaram assim, vocês vieram de 300 quilômetros, 350 quilômetros para aqui. E daí eles começam a fazer comparações, né, que não cabe aqui em mim a falar, né, sobre pessoas da cidade que poderiam estar fazendo mais e não estavam fazendo, e a ajuda toda está vindo de fora, pessoas de fora estão fazendo muito mais, demonstrando muito mais amor do que os próprios conterrâneos ali. Né? Pastor, passou meses já dessa tragédia, e bem provável que você recebeu, e o Ministério Salvos para Servir recebeu muita ajuda nesse período, mas como está essa questão da ajuda? Ela tem diminuído ou ela tem aumentado, tanto de pessoas envolvidas quanto recursos? Pastor, assim, os recursos quando a tragédia estava lá, estava acontecendo a tragédia, o período da tragédia, foram muitos recursos, né? Tinha ofertas e ajudas e doações, não só em espécie, em dinheiro, mas as pessoas enviavam também doações para nós compartilhar cesta básica, muitos cobertores, roupas, e ajuda também
financeira. Cada vez que eu recebia uma doação, eu procurava mandar uma foto específica daquilo que foi comprado para o respectivo doador, né? Porque eram pessoas aleatórias que muitos eu não conhecia. Pastor, eu recebi o teu número de tal irmão aí e eu gostaria de fazer uma oferta, né? E a nossa igreja se alegrou muito. Recebemos oferta específica também para trocar o telhado da nossa igreja nesse período. A gente conseguiu concluir o mês passado. Só que com o tempo, como eu falei para o pastor, eu sabia que isso ia acontecer, que as ofertas iriam cair e chegou um tempo quase de parar. Tem pessoas que continuam ainda mandando oferta. Tem um irmão que continua, é uma oferta que ajuda, é um valor teoricamente para a necessidade lá abaixo, mas é o que ele pode enviar, uma bênção. Eu recebi uma oferta recentemente agora que vai nos ajudar a poder levar alguma doação para lá, expressiva, né? Sim. Podemos levar mais cestas básicas. E estando aqui no Paraná, já enviou oferta para a Igreja de Santa Maria comprar cestas básicas e os irmãos já têm lá para poder levar também no bairro. Mas, pastor, de 3 meses para cá, elas são muito pontuais. Sim. Parou daquele volume de ofertas. Só que como o pastor fez essa pergunta, o que acontece é o seguinte: quem olhava aquela tragédia, a água lá, as pessoas ficaram assim, aterrorizadas, com aquelas imagens que circulou pelo Brasil, pelo mundo inteiro, da chuva que aconteceu e as casas inundadas, casas que ficaram, sumiu até o telhado, né? Só que eu falava para as pessoas assim, é muito duro ver uma imagem dessa, é difícil, mas vai piorar quando a água baixar. Porque não foi só um problema da água subir o volume da água, é um problema geográfico. Porque mudou a geografia. Foi a destruição causada pelas águas. Subiu muito o leito do rio, desceu muito a barranca, a gente fala de terra, né, e aterrou. Então qualquer chuva hoje o volume da água sobe muito mais rápido. E tem bairros que não vai poder existir mais. Então assim, não é uma coisa que com 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos vai voltar ao normal. Sim. E as pessoas também não conseguem superar isso, reconstruir suas vidas nesse período tão curto de espaço, principalmente também porque não tem, às vezes, um emprego, tem que parar tudo para reestruturar a família, reestruturar a casa, amparar os filhos. Então a dimensão da tragédia é muito maior do que as pessoas imaginam. Sim, aí quando nós chegamos em alguns bairros da região do Vale do Taquari, que nós ficamos no Roca Salles, nós vamos lá para Lajeado, nós fomos lá no Cruzeiro do Sul, nós também visitamos Mussum. Então toda aquela região ali nós ficamos um pouco em cada cidade, né? Então assim, tem bairros que a gente chega, tem uma casa aqui, um morador está resistindo em ficar na casa. Mas parece uma cidade, que a gente vai usar o termo aqui, né? Fantasma, porque não tem ninguém morando. Aí tu chega num bairro, tem uma pessoa morando aqui, tem 15 casas sem ninguém morar. E não tem mais uma cor das casas, uma casa era amarela, era verde, elas estão marrom a casa, tingida pelo barro. Então as pessoas estão lá, então elas estão resistindo. Na cidade de Mussum, por exemplo, há um êxodo. Muitos jovens, eles foram embora da cidade. Eles não querem construir, porque teve 4 enchentes em 10 meses. 4 enchentes. Então esse mês que nós passamos de setembro, que pela graça e misericórdia de Deus, é um mês chuvoso que graças a Deus não subiu o nível da água lá de uma forma expressiva. Mas as pessoas compraram e tentaram remobiliar a casa por 4 vezes. Então eles não querem ficar mais lá. Pastor, realmente são histórias e situações que nos tocam e nos comovem. Mas quanto ao poder público, qual foi a ajuda dos governantes? Eram limitadas? As forças não tinham preparo suficiente para atender essas demandas? Pastor, sendo o mais claro e honesto possível, eu tenho que ser coerente e imparcial, né? Mas quando nós estivemos lá, havia sim muita queixa das pessoas, porque a necessidade ela era urgente, era específica para aquela situação, e os recursos não estavam chegando lá. Então não cabe a mim aqui criticar lá a prefeitura, porque eu não sei a real condição deles para poder atender uma demanda. Como eu falei, era uma tragédia, foi uma tragédia sem precedente. Ninguém estava preparado para uma situação daquela magnitude, né? Então eu acredito que eles tentaram fazer o que eles podiam naquele momento,
Mas, por exemplo, a gente vê hoje em dia a construção de casa, não sei hoje em dia, não estou bem atualizado, a quantidade de casa que está ficando pronta para atender essas famílias que perderam, né, as suas casas. Mas quando eu estava lá, assim, estavam liberando 10 casas, mas aí tinha 200 famílias. Uau. Então, assim, a demanda é muito grande perto do que está sendo oferecido, né? Então, eu não sei quanto tempo vai... Nossa oração é que as pessoas consigam, né, ter um lar, retornar para suas casas, ou pelo menos ter um local novo onde possam continuar com a sua vida, né? Mas é muito difícil, pastor. A situação lá é precária mesmo. Imagina. E o Ministério Salvos para Servir, ele vem para socorrer as pessoas que estão nessas regiões. Não somente socorrer de maneira com itens, ajudas, cestas básicas, coisas que as pessoas poderiam demorar um tempo maior para serem socorridas, e isso pode adiantar para elas, e outras que não teriam nenhuma condição. Além disso, o Ministério, como o senhor disse, proporciona também o Evangelho, que é o principal de tudo, tanto a salvação como a esperança para aqueles corações. Pastor, como as igrejas agora, através dessa entrevista, a gente vai preparar esse material, encaminhar para os irmãos. Tem irmãos que estão assistindo que talvez gostariam muito de ajudar esse ministério, participar, porque muitas vezes os irmãos não vão ter condições de ir até lá no Vale do Taquari, ou até mesmo nas regiões muito afetadas, mas são irmãos que amam a Deus, amam a obra de Deus, amam missões, amam ministérios como esse de socorrer vidas e salvar vidas. Como essas pessoas podem ajudar esse ministério, pastor? Ok, pastor. Então, assim, eu quero fazer um adendo aqui, que muitos pastores da região do Rio Grande do Sul, da Grande Porto Alegre, eles se somaram forças para poder ser presente e ajudar a comunidade. Na Grande Porto Alegre, muitos pastores ali trabalharam e inclusive nos mandaram doações em dinheiro e também com cestas básicas, né? Então foi uma grande bênção ver os gaúchos trabalhando junto com o apoio dos irmãos aí de fora do estado. Então o Ministério Salvos para Servir, eu procuro não dizer assim que a gente, Santa Maria lá é o ministério específico de Santa Maria, ele é um ministério que veio para servir, estar à disposição da sociedade. Nós fomos lá para, como eu falei, para, sem redundância, foi lá ajudar as famílias, mas o nosso desejo é ganhar almas. Porque nós podemos até aliviar um pouco o sofrimento das pessoas, porque a demanda é muito grande e o nosso grupo é muito pequeno. Mas nós servimos um Deus poderoso, né? Um Deus que tudo pode. Então, assim, nós vamos lá na dependência e na confiança dele. Então, muitos pastores expressaram que gostariam de ir lá em loco, poder caminhar conosco pelas ruas, conversar com as pessoas, orar. E aqui fica um convite, né? O dia que algum irmão, algum pastor quiser fazer uma visita para lá, seria uma grande alegria poder organizar, planejar uma viagem, receber os irmãos lá. Como nós estamos indo lá uma vez por mês, nossa decisão foi uma vez por mês até o final do ano. Para no final do ano nós organizarmos o ano que vem. Então, mas nós queremos pelo menos uma vez por mês estar presente no Vale do Taquari, levando o Evangelho. E como eu falei que nós gostaríamos de ganhar almas, Deus nos deu almas. Inclusive nós estamos fazendo um discipulado com 4 famílias já lá, um discipulado. Que bênção. Então o nosso próximo passo é alugar uma sala lá, e se possível for uma sala grande, né, que tenha um quarto, uma cozinha, para dar um amparo, uma logística para um pastor que for para lá, ele ter onde dormir, né, com a sua família e também poder fazer as suas refeições, o que baixaria o custo, porque hoje nós temos que, pelo aplicativo Airbnb, alugar lá uma casa para nós poder ficarmos, que é mais em conta ainda do que ficar num hotel, nós não temos onde ficar lá. Então são poucos locais que tem. Então nosso desejo é esse, tem pastores que já entraram em contato conosco, que eles têm o desejo de apoiar, né, pelo menos ajudar com uma parte do aluguel. Então eu vou fazer uma viagem agora no início do mês de novembro para lá, é uma viagem de sondagem, e nós queremos fazer uma sondagem, procurar um local adequado para nós podermos alugar e assim poder reunir essas pessoas que estão entregando a vida para Jesus, poder dar uma atenção maior a eles, né? E fazer um rodízio de pastores que vão pregar lá. Nós queremos alguém que fique mais vezes de uma forma fixa lá, pelo menos alguém que receba esses pastores, mas também queremos organizar
uma agenda de pastores ali do Rio Grande do Sul, que são os que estão mais próximos, de pregar lá pelo menos a cada 15 dias, começar a fazer um culto lá. Amém. Então esse é nosso projeto, pastor. Então assim, nós temos toda uma demanda, né, que é da logística de poder ir para lá, o combustível, é o combustível, é a locação do local para ficar, é a alimentação. A nossa igreja, ela tem trabalhado na região de Santa Maria, então além do cuidado da igreja que os irmãos têm, de manter a igreja, eles também fazem uma oferta voluntária, os salvos para servir lá, e eles atendem essas famílias. Então eles estão investindo um valor considerável na cidade de Santa Maria. E eles nos ajudam também quando nós vamos viajar. Então a nossa necessidade maior, se algum irmão quer participar e tiver alguma dúvida, que entre em contato conosco, teremos o prazer de poder esclarecer, né? É essa dificuldade da logística que nós temos mensalmente de poder ir para lá. Só para esclarecer para os irmãos, vamos deixar na descrição desse vídeo a maneira que você consegue ofertar ou até mesmo entrar em contato e fazer parte desse ministério missionário. E é claro que nos dias que nós vivemos, há muitas dúvidas por aí. As pessoas pensam, será que é verdadeiro esse ministério? Será que de fato esse pastor é um pastor que está fazendo a coisa certa? Então eu pergunto para o pastor, né, pastor? Por que as pessoas deveriam acreditar no que o senhor está dizendo que é verdade, pastor? O senhor não está passando a perna nos irmãos, não? Não. Deus não tem maior prazer do que ver que seus filhos andam na verdade, né? Amém. Então só tem uma verdade, né? As pessoas acompanham pelas mídias sociais aí, eles estão vendo o que está acontecendo lá no estado. Nós estamos indo com uma equipe, não é só a equipe de Santa Maria, pastores que são no ministério aí há 40 anos, que estão nos acompanhando lá no Vale do Taquari, né? O pastor Michael Ring tem ido conosco, é um missionário que está no Brasil há muitos anos. Ele foi lá, nós somamos um grupo de 20 pessoas, conseguimos fazer um trabalho numa escola lá, levamos muitas doações, Amém. Roupas térmicas para as crianças, porque era um período de muito frio, alimentação. E o nosso ministério, o ministério que Deus fundou em Santa Maria, o ministério tem avançado. Então todos os pastores sabem que nós temos muita atividade na igreja local. Tem sido difícil para mim, uma vez por mês, sair uma semana da nossa igreja e ficar ausente, né? Nós temos conferência acontecendo. Tem sido um desafio para nós manter o nosso voto, a nossa decisão de chegar até lá, né? E os irmãos sabem que tudo gera custo. Sim. E todos nós somos limitados. E muitos pastores entraram em contato comigo, eles gostariam muito, olha pastor, eu gostaria muito de estar aí, mas onde os meus pés não chegam, a minha oração chega e a minha oferta pode chegar, né? Então, fica o convite aqui, uma alegria grande para mim seria receber irmãos lá, né? Quanto mais pessoas ajudando lá, a seara é muito grande. Quanto mais pessoas, inclusive tem um grupo de pastores que no início do ano eles estão organizando uma equipe, a diretoria da igreja deles, que vão nos ajudar no aluguel, eles vão fazer uma visita para nós lá, em loco, e conhecer e conversar com as pessoas, né? Então, muito bom, esse é um trabalho sério, um trabalho honesto, e nós estamos aqui apoiando este ministério, prontos a divulgar. Nosso trabalho vai ser divulgar esses materiais para que você possa participar, para que você possa ser parte desta obra. E a obra do coração de Deus é salvar almas, é buscar almas. E principalmente o versículo tema deste ministério, Salvos para Servir, tocou especialmente muito no meu coração, né? Porque o Senhor Jesus não veio para ser servido. Muitas vezes assentamos nos bancos de nossas igrejas e agimos como se fôssemos a pessoa mais importante deste mundo, mas o Senhor nos salvou com uma missão, com uma obra a se realizar. Então, desafio você, pode entrar em contato, nós vamos fazer o possível para transferir todos esses recursos e diretamente linkar você ao pastor Antônio, a esse Ministério Salvos para Servir, aos irmãos do Rio Grande do Sul e às pessoas que foram afetadas de fato, terão aí uma continuidade da ajuda. A ajuda que já foi enviada foi de grande valia, socorreu muitas pessoas, como o pastor já testemunhou. Porém, além disso, agora temos uma continuidade da obra, uma continuidade do socorro, uma continuidade no alcance, no discipulado. Então, aí por isso precisamos da sua ajuda. Pastor, o senhor tem alguma coisa a dizer sobre esses assuntos? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né? Deus tem nos dado essa oportunidade de poder servir a Ele, que é um privilégio para nós poder servir ao nosso Deus. Assim como o irmão Darcy falou que ele foi salvo para servir, quem é maior o que está à mesa, aquele que serve.
Jesus, eu sou como aquele que serve, né? Então nós queremos servir o nosso Senhor e ganhar almas, esse é o nosso desejo. Nós nos movemos por fé. Nós somos muito gratos por toda a ajuda que os irmãos pastores têm nos enviado, palavras de encorajamento, palavras de amor ao povo gaúcho, né? Isso nos ajudou muito naquele período a enfrentar a maior dificuldade e tem nos sustentado até hoje. Algumas vezes nós vamos viajar sem ter toda a estrutura para chegar lá e as condições, e a gente recebe uma ligação de alguém que diz: olha, pastor, eu quero ajudar. Então, assim, nós vamos à dependência do nosso Deus. Amém. O ministério começou assim e vai continuar assim. Nós estamos confiando em Deus, né? E Ele que supre. E o nosso desejo, pastor, lá naquela região não tem nenhuma igreja de mesma ordem, prática e fé. Igreja batista, fundamental, bíblica, regular, não tem naquela região lá. Então, o nosso desejo é que Deus nos dê condição de estruturar um trabalho naquele local lá, né? Então é Deus que tem que confirmar a região, o local. Nós estamos orando. E eu creio que até o ano que vem, o início do ano que vem, primeiro trimestre do ano que vem, Deus vai nos mostrar um local para começar um trabalho lá. Amém. Pastor, eu sei que muitas pessoas, além do sofrimento que passaram, hoje há pessoas também que sofrem, e bem provável pessoas que vão assistir esse vídeo que estão sofrendo. O que o senhor diria para elas? Qual a sua palavra de esperança? Deixe para nós a sua última palavra de esperança. Nós temos levado o Evangelho para aquelas pessoas lá, porque muitas pessoas têm levado palavras de encorajamento, mas são palavras com uma duração muito curta. O que nós estamos falando sobre a eternidade com Cristo para elas. Então, às vezes as pessoas têm passado situações atrozes, sofrimentos, né? Porque as pessoas não têm depositado a sua confiança em Jesus Cristo. Então, nosso maior desejo, pastor, é pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, é Ele que transforma a vida das pessoas. Recentemente, o pastor Maurício pregou aqui sobre um marco, né, que é Jesus Cristo na vida das pessoas, que tem uma história antes e depois. Então, quando nós começamos a abrir um diálogo com as pessoas, começar um diálogo com as pessoas, elas conversam conosco, normalmente os irmãos e as pessoas estão nos assistindo, é porque as pessoas ou tiraram o olhar de Cristo, a confiança em Cristo, a fé em Cristo Jesus, ou porque elas não conhecem Cristo como Salvador. Então, nossa esperança é Jesus Cristo, é confiar sempre nele, né? Depositar nossa confiança nele, porque nós sabemos que nesse mundo os dias são maus, e nesse mundo nós vamos ter aflições, isso é consequência do pecado, né? Mas Jesus, ele diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então é uma paz em Jesus que é completa e plena. Nós devemos confiar nele. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus e pela graça de Deus, gostaria de agradecer você que participou dessa entrevista. E se não assistiu tudo, assiste completa, porque isso é uma grande bênção para a sua vida. Mais uma vez, agradecer a todos que acompanham esse nosso canal. Inscrevendo-se nesse canal, você vai proporcionar para nós alcance de mais pessoas. Estamos sempre produzindo materiais de encorajamento, palavra de esperança e evangelismo, que é a área que nós trabalhamos com missões, e especialmente esse projeto agora das entrevistas em áreas afetadas e testemunhos de vida. E mais uma vez, meu agradecimento ao pastor Antônio. Pastor, muito obrigado. Obrigado, pastor. Foi um privilégio para nós. Eu agradeço aí pela oportunidade que o pastor nos deu também, né? De poder ser entrevistado e estar lá no canal do pastor, né? O que vai nos ajudar também outros irmãos a orarem por nós, conhecer o trabalho. Como o pastor disse, vai colocar na descrição lá, poder entrar em contato conosco, né? Nos mandando mensagem, encorajamento também. Isso é uma grande bênção. Nós vamos continuar lá servindo ao nosso Senhor até que Ele venha. E nós vamos estar com Ele para sempre daí. Amém. Amém? Então, muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima. Até.